Glória a Deus, aleluia, chegando com mais palavra de Deus, que se encontra em, aleluia, glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo é o, aleluia, capítulo 5, aleluia, 2 Coríntios, capítulo 5 a seguir, mas antes, já quero convidar os irmãos para fazer uma pequena oração para nós já começarmos a palavra. Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Por mais um dia. Pai, já peço licença para entrar na presença do Senhor mais uma vez nesse dia. Muito obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Pai, por esse ar puro que o Senhor concedeu para mim, para minha família, para todos, Pai, que está chegando, está ouvindo, aleluia, essa palavra, essa oração, meu Deus, continua nos dando força, continua nos alicerçando, Pai, a cada dia na sua presença, Senhor. Meu Deus, nos dá força, Pai, nos ensina a orar mais e mais, meu Deus, nos ensina, Pai, aleluia, a buscar mais a sua face. Nos ensina, Pai, a buscar mais a presença do Senhor. Nos ensina, Pai, a orar mais na madrugada. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Senhor, seguirmos, aleluia, o caminho do Senhor. Aleluia, Pai, eu já peço também nesse dia, Senhor, meu Deus, dá força àqueles que estão fracos espiritualmente. Dá uma injeção de ânimo, meu Pai. Levanta quem está caído, Senhor. Deus, é em nome de Jesus que eu peço. Fica conosco, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um apelo agora para você que não é crente, você que não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque Jesus está voltando e Jesus não quer que sua alma se perca. Jesus não quer que você vá para o fogo eterno. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos para a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5. A seguir, tá bom? É o capítulo 5 e o versículo 1 nos fala assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E no versículo, aleluia, 2, continua nos falando: pois nesse tabernáculo nós de menos desejamos muitos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E aí, no versículo, irmão, 3, continua falando: se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Aleluia. E aí, no versículo 4, porque, na verdade, nós somos os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser mas sim revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Aleluia. E aí no versículo, irmão, 5, também nos fala assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas no versículo 6 continua falando: temos, portanto, sempre com bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aleluia. Aí no versículo 7 nos fala: porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. E aí no versículo 8 continua falando: temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Aleluia. E aí no versículo,
aleluia, glória a Deus, 9 nos fala: pelo que também os esforçamos para serem agradáveis, quer presentes, quer ausentes, aleluia, glória a Deus, Senhor, aleluia. E aí no versículo 10 continua falando: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Aleluia. Aí no versículo 11 também continua falando conosco: portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Aleluia. E aí no versículo 12, irmãos, nos fala assim: não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriarmos por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. E aí, irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 13, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 13, nos fala: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Aleluia. E o versículo 14 nos fala que, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. E no versículo 15, que nos fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreram e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Senhor. E aí no versículo, irmão, 16, continua falando: por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Aleluia. E aí no versículo 17, continua falando: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 18, irmãos, fala assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E aí no versículo 19 também nos fala assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aleluia. E aí também no versículo 20 nos fala assim: que por sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós os exaltasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aí no versículo 21, irmãos: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 5, irmão. Vamos para o capítulo 6 agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Agora vamos para o capítulo 6, né? Capítulo 6, aleluia. Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Que no capítulo 6, no versículo 1, fala assim: e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recepais a graça de Deus em vão. Aí continua falando no versículo 2, porque diz: no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorrei. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia. E aí no versículo 3, fala assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas no versículo 4 nos fala: antes em tudo recomendamos-os como ministro de Deus em muitas perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias. Aleluia, glória a Deus. E continua nos falando no versículo 5: em açoites, em prisões, em tumultos e em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6 também nos fala: na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Alabassúbia, cantarábia, arabacé. Aleluia, Senhor. Mas também no versículo, aleluia, glória a Deus, 7, aleluia, no versículo 7 vai nos falar que na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Aleluia, glória a Deus. Continua falando no versículo 8: como honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros. Aleluia. Continua falando no versículo 9: como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, no versículo 10 também continua falando: como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada temo, mas possuindo tudo. Aleluia. Aí no versículo 11, irmãos, no versículo 11 fala assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Aleluia. E aí continua falando no versículo 12: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Aleluia. E continua falando no versículo 13: ora, em recompensas disso falo como a filhos.
dilatai-vos também vós. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, aleluia. E aí, no versículo 14, fala assim: não vos prendais um jugo desigual com os incrédulos, pois sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Aleluia. E aí continua falando no versículo 15, assim: que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo. Aleluia. E olha só, irmãos, o que fala no versículo 16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí continua falando no versículo, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 17, aleluia, glória a Deus, nos fala assim, aleluia: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imundas, e eu vos receberei. Aleluia. E aí no versículo 18 continua falando: e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eita, coisa linda. Aleluia. Esse foi o versículo, irmãos, 6. Vamos agora para o versículo 7, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. E Ele está aí também onde você se encontra agora. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos, né, irmãos? Aleluia. Esse é o capítulo 7. Capítulo 7 e o versículo 1 nos fala assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aleluia. E aí continua falando também no versículo 2, irmãos: recebei-nos em vossos corações, a ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo, irmão, aleluia, no versículo 3 nos fala: não o digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações, para juntos morrermos e juntos vivermos. Aleluia. E aí no versículo 4 continua falando: grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordos de gozo em todas as nossas tribulações. Aleluia. Irmãos, olha só o que nos fala, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo, irmão, 5. Aleluia. Olha só. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Aleluia. Aí continua falando no versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos,
nos consolou com a vinda de Tito. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 7 também continua falando, aleluia, assim: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia às vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Aleluia, Senhor. Deus é bom. E aí no versículo 8 também nos fala: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Aleluia, glória a Deus. Aí continua falando no versículo 9: agora fomos, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofrestes danos em coisa alguma. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Aí no versículo 10 fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. E continua falando no versículo 11: pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo o Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocente desse negócio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. A palavra de Deus é edificante nas nossas vidas. Aleluia. E no versículo 12, irmãos, aleluia, continua falando conosco assim: portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas porque fosse manifestos diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Aleluia. E no versículo 13: por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recriado por vós todos. Aleluia. E aí no versículo 14 nos fala assim: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vós dissemos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro. Aleluia, Senhor. Mas vai continuar falando conosco no versículo, aleluia, 15. No versículo 15, irmãos, nos fala assim, aleluia: e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Aleluia. E aí no versículo 16 está escrito assim: regozijou-me porque em tudo tenho confiança em vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo, irmão, 7. Vamos para o capítulo 8 agora. Aleluia.
Oh Senhor maravilhoso, aleluia, fico feliz, aleluia, por estar trazendo a palavra de Deus para todos os lares, todas as famílias, todos os corações, aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra, o capítulo 8, aleluia, 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 1, fala assim, no versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, aleluia, e como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram e riquezas da sua generosidade. Arabassúbia. E no versículo 3 continua falando, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram como voluntariamente, aleluia, glória a Deus. Mas no versículo, aleluia, 4 nos fala assim, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Aleluia, mas aí continua falando no versículo 5, irmão. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, o que nos fala também no versículo 6. De maneira que exaltamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda essa graça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O importante, irmãos, é que continua falando com nós no versículo 7, assim. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nessa graça abundeis. Aleluia. E aí no versículo 8 continua falando, não digo isso como quem manda, mas para que provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade de vosso amor. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 9 continua falando, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Aleluia, Senhor. Aleluia. E aí no versículo 10, irmãos, nos fala, e nisso dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós que primeiro começastes, desde o ano passado, não só participar, mas também a querer. Aleluia. Mas no versículo 11, nos fala que agora, pois, levai a termos a obra, para que, assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que temos. E continua falando conosco no versículo 12. No versículo 12 está escrito assim, porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 13 nos fala assim, pois digo isso não para que haja alívio para outros e apertos para vós. Aleluia, mas no versículo, aleluia, 14 fala assim,
mas para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente a vossa abundância, a falta dos outros, aleluia, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Mas no versículo, irmãos, 15, ele vai falar assim, como está escrito, tal que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Aleluia. Mas aí está aqui no versículo 16. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitou-de por vós. Aleluia. Aí continua falando no versículo 17. Pois, com efeito, aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 18, irmão, fala assim: e juntamente com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. Aleluia. E aí continua falando no versículo 19: e não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no tocante a essa graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Aleluia. E aí nos fala no versículo 20 assim: assim evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo, irmão, 21, fala assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aleluia. E aí no versículo 22, continua falando: com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, mas agora muito zeloso ainda pela muita confiança que vós tem. Aleluia. Aí continua, irmãos, falando no versículo 23. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas, glória de Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo 24 fala assim: portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da vossa glória a vosso respeito. Aleluia. Glória a Deus. E esse foi o capítulo 8. Aleluia. Irmãos, eu quero orar para nós agradecermos a Deus pela palavra, mas antes, já quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Jesus está voltando e Ele não quer que você vá para o fogo eterno. Jesus quer te salvar, então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Pai, que cada um aqui entrar, Pai, aqui por esse canal do YouTube. Aleluia, Pai, que essa palavra venha falar com pessoas, que essa palavra venha falar nos corações.
Meu Deus, eu já peço, Senhor, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família. Aleluia, Pai, sobre a minha alma, Senhor. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Toma, Senhor, a minha vida, a minha alma nas suas mãos, Senhor. Meu Deus, toma a direção da minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, já tomei e peço, Senhor, aleluia, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu já peço para o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, que toda afronta, aleluia, que todo mal, que toda obra de macumbaria, toda obra maligna feita para destruir, Pai, essa pessoa, para me destruir os casamentos, Senhor, aleluia, que na autoridade do nome de Jesus, toda obra maligna, em nome de Jesus, Satanás pega as suas malas, que aqui que manda é o Senhor Jesus, pega as suas malas, Satanás, e na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amanhã nós estamos de volta com mais palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.